Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Eu quero abençoar o seu dia hoje proclamando a palavra de Deus sobre a sua vida. A Bíblia diz assim, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa palavra tem uma relação direta com a nossa eternidade, para onde nós estaremos com o Senhor para sempre, mas desde já. Desde o primeiro momento em que você entrega a sua vida a Cristo, em que você confessa como Senhor, que é uma das provas de amor que nós entregamos ao nosso Deus, essa confiança de nos entregarmos a Ele, desde este momento você já começa a viver coisas extraordinárias que você nunca imaginava que pudesse experimentar ainda nesse tempo presente. Então, se prepare, porque se você ama o Senhor verdadeiramente, grandes coisas Ele tem preparado para que você viva e venha desfrutar para a glória dEle. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Eu quero te convidar a estar comigo até o final deste vídeo, quando nós teremos o nosso momento de oração. E agora, nesse momento aqui, nós vamos compartilhar a palavra. E eu quero te convidar também a ler comigo o texto que está aqui no Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículo 16. Mas se você não tiver com a Bíblia agora, não se preocupe. Essa referência estará na descrição do vídeo e você pode consultar quando quiser e quantas vezes quiser e desfrutar dessa palavra. Então, assim diz o texto sagrado. Ninguém, depois de acender uma lâmpada, cobre e coloca um vaso ou põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca num lugar que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Portanto, vejam como vocês ouvem, porque ao que tiver, mais será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Uma palavra paradoxal, mas eu vou contextualizar. Essa palavra vem logo a seguir do momento em que Jesus conta, aqui no mesmo capítulo 8, a parábola do semeador. Jesus explica sobre a parábola do semeador e aqui ele conclui dizendo sobre aqueles que recebem, aqueles que creem, aqueles que experimentam esta palavra em verdade. Porque muitas pessoas vão receber a palavra, mas elas não vão dar a devida atenção. Elas não vão aplicar fé na palavra de Deus que estão recebendo. E elas apenas vão passar por essa palavra. E muitos vão receber com amor e vão receber com verdade e fé a palavra de Deus que é ministrada. Por isso que aqui o texto fala que aquele que tem vai receber muito mais. E aquele que não tem, até o que pensa ter, lhe será tirado. Ou seja, se você não tem dado importância para a palavra de Deus que chega até você, esse pouquinho que você acredita ter recebido não vai realmente ficar em você. O Senhor está dizendo que vai ser perdido, porque você não recebeu com fé, ouviu apenas como uma história, apenas como um texto. Eu conheço pessoas que leem a Bíblia como se fosse um livro de histórias. Leem a Bíblia toda. Conheço pessoas que leram várias vezes a Bíblia toda, mas apenas como um livro de história, apenas como um livro de uma narrativa que não tem qualquer importância ou sentido espiritual. Mas, se você, com muita fé, lê apenas um versículo dessa Bíblia, você pode receber através disso uma grande revelação da parte de Deus. E essa é a grande diferença. Eu não estou dizendo que devemos ler pouco a Bíblia. Sim, devemos ler muitas vezes a Bíblia. Eu já li a Bíblia toda algumas vezes e eu encorajo que você possa ler a Bíblia sempre e ler grandes porções das Escrituras. Mas uma coisa é mais importante do que você ler a Bíblia toda, mas é o que você lê da Bíblia, você crê de todo o seu coração. Isso sim é o mais importante, que a parte da Bíblia, a parte das Escrituras que você acessar, que chegar até você, que você receba com fé, que você se aproprie dela como verdade, que você tenha isso como palavras de Deus para a sua vida.
E naturalmente, quando você recebe a palavra assim, você vai ter mais vontade, mais sede de querer conhecer mais a palavra de Deus. Porque isso é o que importa, o quanto nós colocamos na nossa vida e recebemos com fé aquilo que vem das Escrituras. Muitas pessoas leem a Bíblia, mas não creem. Muitas pessoas recebem uma pregação, mas não aceitam como verdade. Mas se você estiver disposto a receber a palavra do Senhor no seu coração, tudo será diferente. Porque esta palavra, ela tem vida. É uma palavra viva e eficaz. Porque nós que cremos não recebemos apenas como um texto escrito, mas recebemos ela pelo Espírito de Deus. E é aí que faz toda a diferença. Conhecer a palavra de Deus é muito mais do que você interpretar um texto, é muito mais do que você olhar gramaticalmente aquilo que está escrito, semanticamente, usando os recursos da língua, do idioma, para que você faça uma interpretação. Isso é importante, não resta dúvida, e nós precisamos desses recursos, mas o que importa na Bíblia é a revelação que você recebe por parte de Deus. É a aplicação que o Espírito Santo faz no coração daquele que crê. Ou até mesmo quando a pessoa não crê, a palavra, quando ela vem ministrada através do Espírito Santo, através da unção de Deus, ela desperta no coração do incrédulo a fé. É o poder que a palavra tem. Neste momento que eu estou ministrando essa palavra para você, muitas outras pessoas vão receber essa mesma palavra aqui nesse mesmo momento, e essa palavra vai dizer para cada pessoa uma mensagem que se aplica exclusivamente à vida dela, porque esse é o poder da vida de Deus em sua palavra, e essa vida é o próprio Espírito Santo. Olha que coisa mais extraordinária, quando você lê a Bíblia, você está recebendo, está lendo um livro com o autor do lado. Você tem o próprio Deus ao seu lado que vai te orientar na compreensão das Escrituras. Por que não usar a nossa fé para ler a Bíblia, entender e ter revelação? É isso que precisamos. Esse é o ponto-chave. Aqui o texto está nos chamando a atenção para que nós tenhamos fé em cada versículo da palavra que nós estamos recebendo. E aí o texto diz que você que tiver recebido, que você vai receber ainda mais. Mais o quê? Mais revelação da palavra. Mais o que? Mais conhecimento da palavra. Mais o que? Mais bênçãos da parte de Deus. Porque quanto mais você conhece a palavra, mais as suas orações, as suas petições, as suas expectativas estarão alinhadas com a vontade de Deus, e certamente você vai desfrutar de tudo isso de forma plena e abundante. Hoje, a palavra está disponível para nós, podemos acessá-la todo o tempo e exercer uma devoção a Deus de forma plena e completa. E como que isso acontece? Primeiro, através da fé. Segundo, conhecendo as Escrituras, é aquilo que Deus deixou para nós. Esse manual é o manual do fabricante. Eu gosto de brincar assim. O Deus deixou o manual, mas é o manual da vida, para tudo aquilo que Ele criou. Todas as coisas que Deus criou, elas estão aqui apresentadas como Deus Criador e que deixou uma revelação para aqueles que exercem fé. Então o texto está nos dizendo sobre a importância de recebermos a palavra e crermos na palavra que estamos recebendo e, sobretudo, aplicar em nossa vida esta palavra, este conhecimento, essa verdade, esta revelação. Depois, o texto diz assim, que ninguém pode, depois de acender uma lâmpada, cobre com um vaso e põe debaixo da cama. Pelo contrário, coloca num lugar em que ilumina bem, a fim de que todos que entram vejam. Ou seja, esse conhecimento, essa revelação da palavra de Deus, ela não consegue ficar oculta, porque a transformação que vai gerar na nossa vida, ela vai ser perceptível. Todos vão poder ver aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Todos vão perceber. A verdade vai trazer revelação. E depois tem um ponto que diz assim, que não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que venha a ser conhecido e revelado. Porque a revelação da palavra de Deus,
ela traz vida, ela joga luz sobre tudo que está oculto, tudo que está em secreto, e tudo vem às claras, porque assim, a palavra de Deus, ela põe a verdade patente, e não tem quem possa resistir às verdades do Evangelho, às verdades da palavra de Deus. E o nosso tempo é o dia de hoje. Nós não temos mais o dia de ontem, que já passou, nós já vivemos ele. O dia de amanhã ainda virá. Nós temos esperança e expectativa, mas nós não temos certeza. A certeza que nós temos é deste momento, em que você está agora assistindo esse vídeo, compartilhando comigo essa palavra. A certeza nossa é de agora. Então, é no tempo presente, é o agora, que importa de que nós venhamos buscar e receber através dessa palavra de forma plena, através da fé, e uma fé viva e eficaz, que não só ouve e acredita, mas que coloca em prática aquilo que tem aprendido na palavra de Deus. Por isso, eu quero te encorajar hoje, como eu gosto sempre de fazer, e encorajar você a tomar posse dessas verdades, trazer para a sua vida e anunciar para aqueles que estão ao seu redor. É isso que acontece quando nós somos impactados, tomados pela palavra de Deus. E Deus tem bênçãos especiais para aqueles que proclamam a sua verdade, o seu evangelho. Deus tem uma bênção que se chama revelação dele mesmo. Deus se revela a você de forma plena, de uma forma muito especial, porque quando você anuncia o evangelho, você passa a ser um colaborador da obra de Deus, do reino de Deus nessa terra, fazendo com que essa palavra seja conhecida e transforme a vida de muitas pessoas. Esse é o dia, esse é o tempo, essa é a hora que Deus separou para que você recebesse essa mensagem. Por isso ela vai gerar vida em você. A palavra de Deus, ela tem resposta para todas as suas orações. Não há uma oração sequer que você faça que a palavra de Deus já não tem uma resposta para você. Nós só precisamos conhecer essa palavra, desfrutar da resposta e vivermos as ricas bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Porque, de fato, quando nós aplicamos a palavra de Deus, tudo se transforma ao nosso redor. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela tua bendita palavra e por cada pessoa que até agora esteve comigo aqui nesse momento de reflexão através do teu evangelho. Que o Senhor possa fazer uma aplicação pessoal, personalizada e particular na vida de todo aquele que está recebendo essa mensagem. Se é uma pessoa que tem fé, que o Senhor edifique ainda mais a fé dessa pessoa. Se é uma pessoa que já tem recebido, que o Senhor dê ela ainda mais. Se é alguém que, Pai, não tem tanta fé, que está muitas vezes incrédulo, que hoje o Senhor vem através dessa palavra gerar fé e esperança no coração desta pessoa que ouve nessas condições, mas que, sobretudo, que cada pessoa que recebe essa mensagem hoje desfrute das ricas e poderosas bênçãos do Senhor disponíveis na tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário com pedido de oração e compartilhe. Envie esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder. Alguém precisa receber essa mensagem e você é esse tão especial canal de Deus para isso. Conto contigo para espalhar essa mensagem e para nós batermos aí o nosso alvo de 400 membros no canal. Está chegando, está pertinho. Um forte abraço e até amanhã, orando a palavra.